A sequela do aclamado Horizon Zero Dawn está a caminho e é sem dúvida um dos jogos mais antecipados para esta nova geração da PlayStation. Com um extensivo trailer de gameplay apresentado no passado dia 27 de maio num evento da PlayStation State of Play e através de subsequentes entrevistas, ficamos a saber mais coisas sobre este jogo. Desde localizações a armas, passando por alguns dos novos animais, eis o que sabemos sobre Horizon Forbidden West. Embora até ao momento ainda não esteja definida uma data precisa para o lançamento, o chefe da PlayStation Studios e antigo diretor da Guerrilla Games, Herman Hulst, confirmou que o desenvolvimento está bem encaminhado para que o jogo seja lançado durante o período de Natal de 2021. No entanto, ele ressalva que o jogo pode ser adiado, motivo pelo qual ainda não foi revelada a data oficial para o lançamento. Assim, aguardemos por informações adicionais relativamente à data de lançamento de Horizon Forbidden West, que chegará às consolas PlayStation 4 e PlayStation 5. O Oeste Proibido é mencionado algumas vezes em Horizon Zero Dawn, havendo até uma missão secundária com uma personagem chamada Vanasha que conta a Aloy que veio de lá. É igualmente o nome Karja, dado às terras ao oeste de Daunt. Esta região desconhecida é famosa pelo seu mistério e perigo, já que poucas pessoas que se aventuraram lá regressaram. Do que sabemos, o início da localização do Oeste Proibido é no atual Bryce Canyon, situado no sudoeste do estado de Utah. Uma parte notavelmente consistente dos variados contos do Ocidente é a presença de máquinas novas e mais perigosas como nunca foram vistas no Sundom. Muitos visitantes falam também de tribos estranhas nas terras além da fronteira, incluindo bebedores de sangue de máquina. Isto parece ser apoiado pelo Shaman Breen, um exilado dos Banuk que deixa o Sundom para o Oeste Proibido após completarmos a sua missão em Zero Dawn. De acordo com a alta matriarca dos Nora, Terça, Rost, o pai adotivo de Aloy, viajou para o Oeste Proibido em busca dos bandidos que mataram a sua filha. No entanto, esta mesma zona permanece um desconhecido misterioso e traiçoeiro para os Karja. A maior referência do Oeste Proibido no Zero Dawn pode ser encontrada em Blazon Arc num data point com o mesmo nome, partilhado pelo curandeiro Udain. Neste mesmo documento ele revela o que lhe chegou aos ouvidos, vindos de muitos aventureiros que chegaram até ele com imensas feridas e até perto da morte. No entanto, eu quero destacar algumas passagens que constam no documento, e cito: embora cada relato seja diferente, é certo que as terras ocidentais são muito diferentes das nossas. Alguns cruzaram desertos de um branco pálido, outros desertos da cor do fogo, ou mesmo extensões ilimitadas de areia azul que pareciam refletir o céu acima, quebrado apenas pelos restos de máquinas antigas. Outros falavam de vastas pradarias de grama alta, cada lâmina afiada o suficiente para tirar sangue, pontilhada de flores negras trêmulas, ou planícies incalculáveis de lama seca rachadas como um grande mosaico. À noite, animais desconhecidos assistem com olhos brilhantes e pássaros estranhos de todas as cores e fogos de artifício gorjeiam e gritam nas vozes dos homens. O mais extraordinário tour são os relatos de um lago 100 vezes o tamanho de Daybreak, tão largo que as costas distantes não podem ser distinguidas e tão profundo que uma cidade inteira dos antigos está afogada nele. A água tem um gosto azedo e nauseante e dizem que sobe e empurra aqueles que tentam atravessar. Leitor, se você se considera um aventureiro, preste atenção ao aviso na coleção deste velho de coisas pequenas e estranhas e não vá para o Oeste Proibido. Embora até ao momento ainda não tenhamos tido qualquer mostra do mapa de jogo, já existe quem tenha feito um mapa das localizações até agora conhecidas, e é isso que eu vos quero mostrar. À direita podem ver todos os locais de Zero Dawn e à esquerda estão todos os que conhecemos de Forbidden West. Reparem que todos os pontos estão centrados na área centro e norte da Califórnia, assim de certo que ainda vamos ter muito mato para desbravar. Também parece que Horizon Forbidden West será maior em escala do que o seu antecessor. Dependendo de onde começaremos, na área de Wyoming de Horizon Zero Dawn ou Califórnia começando em Yosemite, provavelmente também levará mais tempo para ser concluído. No evento do State of Play foram apresentadas várias imagens de locais que farão parte de Horizon Forbidden West. Cada imagem vinha igualmente com coordenadas, o que permite localizar a que sítio se refere e as possíveis alterações na topografia do terreno do planeta no século 31. Algumas destas imagens até receberam informação adicional através da conta oficial do Twitter da Guerrilla Games.
A primeira localização é Barren Light, situada atualmente no Shaver Lake, na Califórnia, a sul do Parque Nacional de Yosemite e da Sierra National Forest. Acho que é seguro dizer que isto foi outrora um posto avançado dos Carja devido à arquitetura da torre. A seguir temos High Turning, construída sob as ruínas dos antigos, também próximo de Yosemite. Devido às coordenadas, aparenta estar construída sobre o que é atualmente a barragem de O'Shaughnessy. Agora falemos de dois locais. The Dry Yearning e Scalding Spears estão localizadas a este e sudeste do que é atualmente a localidade de Modesto, na Califórnia. Embora não exista informação adicional, poderão identificar Scalding Spear como o local que Aloy encontra no primeiro trailer do jogo. Aparentemente é uma quinta de energia solar que nos dias de hoje não existe. Localizada atualmente em Stockton, que fica a sul de Sacramento, temos Salt Bight. Como escreveu a guerrilha, a vila de Salt Bight, no deserto dos Tenach, fica às margens do lago Acre com o mesmo nome. Os pássaros que fazem ninhos em seus arredores salgados fornecem suprimentos de comida muito necessários para os maiores assentamentos do clã ao sul, Arrowhand e Scalding Spear. A seguir temos as nevosas Shearside Mountains, lar do clã do céu dos Tenach. Estas montanhas são fortemente protegidas para impedir a invasão de intrusos, impregnável tanto por homens como por máquinas. Luxuosa e vibrante, o local conhecido como The Rain Trace situa-se na atual localidade de Patterson, perto de San José. O clã das terras baixas dos Tenach faz dos pântanos e selvas de Rain Trace sua casa. Eles são exímios com truques e armadilhas, misturando-se na selva sem serem vistos e de seguida usam máquinas para reduzir os seus inimigos. Este parece também ser o local onde Aloy se cruza com o Shell Snapper no trailer inicial. Segundo a descrição, temos de ter atenção não apenas às máquinas, como a possíveis inimigos escondidos e suas armadilhas. Construído sobre um titã, temos o Valley of the Fallen. Este vale tem uma grande importância para o clã das terras baixas dos Tenach. Segundo consta, se um guerreiro sobreviver 10 dias e 10 noites neste local, será marcado pela tribo, uma honra que aparentemente muito poucos receberam. Se calhar, se tivermos que lutar contra alguém que tenha uma destas marcas, provavelmente serão mais difíceis de vencer, e talvez a própria Aloy receba uma marca da própria tribo. A última localização revelada antes do trailer foi a aldeia costeira de Tides Reach, situada nas praias da Baía de São Francisco. A sua descrição é que este assentamento concede aos Tenach das Terras Baixas uma visão da Long Coast, garantindo que nenhum invasor pise as suas areias sem ser visto. Do outro lado está a antiga ilha de Spires, mas as correntes turbulentas da baía impedem uma passagem segura para as suas costas. Agora passemos aos desertos que foram descritos por Udain, que citei no documento do Forbidden West, e segundo os relatos são totalmente distintos. O primeiro é descrito como um branco pálido. Isto provavelmente é referência ao Parque Nacional de White Sands, no Novo México, que engloba uma área de 121 km², é o único do seu tipo, composto unicamente de cristais de gesso. O seguinte é descrito como tendo uma cor de fogo, o que podem ser vários desertos, como o localizado no sudoeste do Wyoming ou o deserto pintado a noroeste do Arizona. Embora ambos sejam semelhantes a nível visual, nenhum faz sentido a nível geográfico. Contudo, o deserto de Red Rock State Park no Nevada pode igualmente ser uma forte possibilidade, mesmo que as formações rochosas não sejam totalmente semelhantes ao que estará localizado a oeste do jogo. O terceiro deserto é mais difícil de tentar perceber, uma vez que é referido como zona sem limites de areia azul que parece refletir o céu azul. Um forte candidato estará localizado no noroeste do Utah, chamado de Bonneville Salt Flat. Quando a chuva cai nessa região, uma pequena camada de água permanece na superfície, criando uma espécie de espelho natural refletindo o céu. Espero sinceramente que esta localização esteja certa, pois acho que seria uma zona particularmente bonita de explorar e para fazer uso do modo de fotografia. Tal como vimos no trailer de Forbidden West, iremos explorar a cidade de São Francisco e que boa parte da mesma se encontra agora submersa. Durante esse vídeo oficial conseguimos ver ao longe a ponte de Golden Gate e quando a Aloy está debaixo de água vemos a estação com a indicação do nome da cidade. A Chinatown de São Francisco também poderá estar representada, especialmente depois do holograma do dragão e dos símbolos chineses descobertos por Aloy no trailer. Lombard Street, que é um sítio icónico da cidade, já foi identificada por users no Reddit, como podem ver aqui nesta imagem. Numa cena em que a Aloy escala um penhasco íngreme e rochoso, a paisagem atrás dela se desdobra para revelar o Parque Nacional de Yosemite, implicando assim que o mapa do jogo será enorme.
Lembremos-nos que se Aloy conseguir explorar o Parque Nacional de Yosemite, essa área está localizada a 275 km de São Francisco. Mesmo condensado e compactado para caber no formato padrão dos videojogos, a distância entre estes dois locais é considerável. Uma coisa que certamente será interessante em Forbidden West serão as tribos. Daquilo que já vimos nos trailers, uma delas consegue converter as máquinas e usá-las para combate. Aparentemente, Silence, que também surgiu em Zero Dawn, poderá ter um papel nisto. No entanto, não nos esqueçamos da tribo Shadow Carja, que, como vimos no primeiro jogo, também tinha a possibilidade de converter as máquinas. Será que estão relacionadas? Outra tribo que também vimos no trailer foram os Utaro. A sociedade desta tribo gira fortemente em torno da agricultura, em grande parte devido à fertilidade da sua terra natal, Plainsong. Os Utaro acreditam que aqueles que morrem voltam ao solo e vão nutrir a terra, vivendo através de um novo crescimento. Presume-se que o seu recurso mais valioso sejam os grãos, uma vez que foi o que ofereceram aos invasores Carja durante os Raios Vermelhos como uma oferta de paz. Os Utaro protegem bem as suas plantações, usando arqueiros experientes como sentinelas. Durante o trailer da apresentação de Forbidden West, vemos Aloy a usar um traje muito semelhante, se não mesmo igual ao desta tribo. No jogo Horizon Zero Dawn, as máquinas eram separadas em 4 classes diferentes. No entanto, os jogadores não conseguiam ver as classes nas quais eram classificadas. Em Forbidden West, talvez as mesmas categorias existam, e até talvez sejam mais. As classes são as seguintes. Temos a classe de aquisição, que descreve as máquinas projetadas somente para recolher recursos. No jogo original tem a forma típica de herbívoros e tem recipientes de fogo. A classe de reconhecimento são aquelas que agem como sentinelas e procuram ameaças, como por exemplo os Watchers. Classe de combate são as máquinas projetadas especificamente para atacar ameaças e normalmente têm a forma de animais predadores. Falo de Sawtooth ou Stalkers em Zero Dawn. E as classes de transporte, que são máquinas criadas para transportar cargas ou recipientes em todo o mundo, como os Shell Walkers. Agora, falemos das máquinas que até agora foram reveladas. O primeiro novo tipo de máquina a que fomos apresentados, os Bristleback, são máquinas poderosas da classe de aquisição, que se parecem com os javalis, especialmente com presas perigosas. Vimos alguns Bristlebacks pela primeira vez no trailer de anúncio de Horizon Forbidden West, quando estavam a ser submetidos por uma tribo hostil que usa máquinas para a guerra. Eles têm uma forte semelhança com os Behemoth, máquinas com recursos anti-gravidade introduzidas em Zero Dawn. Os Claw Striders parecem Velociraptors robôs. Eles viajam em bandos e parecem ter mandíbulas fortes semelhantes a motosserras. Embora a sua classe ainda não tenha sido confirmada, suspeita-se que pertence à classe de reconhecimento ou de combate. Os Chargers são uma das máquinas que regressam do jogo anterior, pertencentes à classe de aquisição. Eles geralmente são encontrados em planícies abertas com muita relva, áreas rochosas e em bandos. E tal como vimos no trailer, Aloy pode cavalgá-los. Os Shell Snappers são criaturas semelhantes a tartarugas que guardam praias e pântanos e são a segunda máquina anfíbia que já vimos. Eles parecem repousar dormentes por muito tempo, permitindo que a vegetação cresça e se acumule nas suas costas. É difícil dizer a sua classe. Os Snap Mosh são outro tipo de máquinas que regressam e pessoalmente não me deixam saudades nenhumas. São máquinas de aquisição e é a única máquina anfíbia conhecida ao lado do Shell Snapper. Alguns Snap Mosh guardarão locais subaquáticos escondidos. Os Sunwings patrulham os céus do Oeste Proibido, viajando sozinhos ou em pequenos grupos. Eles têm uma forte semelhança com os pterossauros e usam painéis solares em suas asas para coletar e armazenar energia, o que lhes permite fazer longos voos. Provavelmente são máquinas da classe de reconhecimento. Outra máquina nova, o Tremor Tusk, é uma enorme criatura semelhante a um mamute que é descrita como perigosa se descoberta na natureza. Quando reescrita para a guerra por uma tribo humana, torna-se uma ameaça ainda maior. Antes do início oficial do State of Play de maio, vislumbramos uma máquina a nadar em Tide Reach do lado esquerdo. Estava muito longe para que se vislumbrassem muitos detalhes, mas parece ter um pescoço longo. A comunidade deu-lhe o nome carinhoso de Nessie, numa clara referência ao monstro do Loch Ness. De acordo com o diretor da Guerrilla Games, Matthijs de Jong, existem dezenas de novas máquinas para descobrir, em adição a algumas que possam regressar. O que está igualmente de regresso são os caldeirões, que são os locais onde Aloy adquire a possibilidade de converter as máquinas para que não sejam agressivas com ela, as monte ou até que a auxiliem em pleno combate. Sabemos da presença dos caldeirões, uma vez que tanto nos Claw Striders como nos Tremor Tusks foram identificados os respectivos símbolos.
O trailer de gameplay já nos deu umas quantas indicações sobre algumas das armas que Aloy irá usar. Embora mais ornamentada, parece que Aloy continua a usar a lança que Sylens lhe deu no final do primeiro jogo. Não me admiraria que esta lança viesse a ter um papel mais aprofundado no jogo, em qual seja a conspiração que Sylens está a engendrar. O Oseram Forge Blast Spike Thrower é uma espécie de dardo que explode no impacto, e que aparentemente será tão útil contra máquinas como é contra humanos. A Karja Adhesive Blast Sling é uma fisga que atira bombas de adesivo tipo cola, o que provocará que os adversários fiquem temporariamente incapacitados e se movam de forma muito mais lenta. E por fim temos o Arco Tenok Ranger Sharp Shot, e do que parece é uma ótima arma para usar quando quisermos atacar pontos fracos em máquinas e para remover as suas armaduras. Notem que este arco tem uma característica especial chamada de Emplaced Shot. Considerando o seu símbolo, provavelmente é uma especialidade que deve conferir dano adicional. De acordo com o Deep Dive no final do trailer de gameplay, sabemos que seremos capazes de fazer upgrades às nossas armas numa bancada de trabalho em vez de comprarmos armas diferentes como no Zero Dawn. Possivelmente, e como podem ver nesta imagem, as cabeças de flecha que se encontram no centro esquerdo são as vezes que podemos fazer melhorias ao equipamento que usamos. E os símbolos circulares à direita são as conhecidas bobinas que já conhecemos do jogo anterior e que conferem à arma características adicionais. Como revelado no trailer, uma das novas armas da Aloy serão as bombas de fumo, o que permitirá que cegue temporariamente os seus adversários. Assim, poderá tanto escapar deles ou até aproveitar essa incapacidade e atacar os mesmos. Durante a escapatória, vemos Aloy a usar uma habilidade chamada de Focus Scan para destacar as bermas pelas quais possa escalar. No entanto, Mattis de Jong, o diretor do jogo, revelou à Game Informer que o Free Climbing, ou seja, a capacidade de poder escalar, está mais livre e simplificada, pelo que o jogador poderá escalar por onde quiser. À semelhança do que vimos em jogos como Breath of the Wild, também teremos agora uma espécie de planador para garantir que aterramos em segurança. O diretor revelou recentemente que esta habilidade já tinha sido testada para o Horizon Zero Dawn, mas que devido a razões técnicas não surgiram no jogo final. O Polecaster é uma nova ferramenta que permitirá que o jogador se agarre a superfícies verticais para movimentos mais rápidos ou até para escapar, tal como vimos no trailer. No entanto, também soubemos que irá haver mais equipamentos de transversabilidade, embora Mattis de Jong não tenha revelado quais serão. Também presente nos dois trailers já apresentados, teremos também uma máscara de mergulho, o que permitirá que permaneçamos debaixo d'água o tempo que desejarmos. Quando no trailer Aloy salva Eren, vemos as diferenças na topografia do planeta. Tendo uma visão dos Estados Unidos, vemos que secções da Geórgia, Alabama, Carolina do Norte e do Sul estão submersas. O mesmo pode ser dito de algumas outras ilhas que não se encontram presentes. A costa oeste também está diferente, com o que é atualmente a Península de Barra, na Califórnia, aparecendo bem mais a norte, aparentemente devido à mudança dos níveis dos oceanos. Cidades como Los Angeles poderão também estar perdidas para sempre. Agora vejamos o que o mapa holográfico nos diz referente à atmosfera. As linhas que vemos ao atravessar o mapa indo do continente até o Oceano Pacífico são indicadores de direção e velocidade. Isto é importante, pois vemos que o vento se movimenta para o interior no sentido inverso aos dos ponteiros do relógio, com ventos a aumentar à medida que se aproxima do seu centro. Isto poderá então significar que existe um enorme sistema de pressões baixas e estará relacionado com a nuvem que vemos perto das ruínas de São Francisco. Este número é um medidor de pressão atmosférica mostrado em hectopascal. A pressão normal, ao nível do mar atualmente, é de 1030 HPA. Nós vemos aqui que no século 31 essa mesma pressão é bem superior. Mas pouco depois vemos a pressão a baixar drasticamente para os 910.1 HPA, o que pode significar a ocorrência de furacões ou tufões. Aqui o que temos que ter em conta é que esta queda ocorre em segundos e nos dias atuais este género de quedas não existem. O que pode significar é experienciarmos furacões mais fortes do que o Katrina de 2005 e a formarem-se em poucos segundos. Uma coisa que vimos no trailer é que existe mais do que um destes pontos de pressão atmosférica, pelo que provavelmente isto pode estar a ser responsável pela queda do mundo como retratado no jogo. Os developers dizem que as supercélulas de tempestade estão relacionadas com a tecnologia da facção rebelde, a mesma que tem a companhia de Sylens. Muito do desenvolvimento e de testes de jogabilidade têm sido feitos na PlayStation 4, pelo que, segundo o estúdio, quem jogar nesta consola irá ter igualmente uma boa experiência.
A versão da PlayStation 5 irá trazer mais detalhes, uma melhor técnica de renderização para cenas debaixo de água e melhor iluminação na Aloy. Adicionalmente, o Audio 3D e o DualSense irão dar imersão com as armas, os gatilhos adaptivos serão usados com o arco tanto ao puxar como ao lançar uma flecha. E assim concluo este vídeo sobre o que sabe até ao momento sobre Horizon Forbidden West. Espero que tenhas gostado e se foi o caso não te esqueças de lhe dar aí o belo do like, comenta e partilha com os teus amigos, isto ajuda-me bastante. E se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receberes as notificações de futuros vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!